E já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre síndrome dos ovários policísticos, aqui com a doutora, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu? A doutora Renata Zacaria, ginecologista e obstetra, aceitou o nosso convite. Depois a gente vai dar os contatos aí da doutora para você também continuar depois do programa, o seu bate-papo, tirar suas dúvidas, enfim, onde ela atende, onde ela está. Tudo isso a gente vai oferecer para você. A nossa amiga Dona Aparecida Bento do Carmo, de Jacarezinho, no Paraná. Dona Aparecida, minha querida, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, viu? Ela foi ao endocrinologista, doutora, para investigar a minha causa de ovário policístico. E o exame que resultou alterado foi 17-alfa-hidroxiprogesterona. Ela perguntou, o que significa isso? Perguntou a nossa amiga Dona Aparecida, doutora. Na verdade, um exame isolado, né, no diagnóstico de um ovário policístico não existe. A gente precisa saber o dia do ciclo que foi dosado, é uma progesterona, né? O dia do ciclo que foi dosado, a idade dela, se ela usa anticoncepcional. Então, um exame sozinho, é parecida, né? Isso, não é parecido. Fica meio complicado. A gente precisa fazer um painel de hormônio como um todo. Porque daí você vai relacionar esse hormônio com os outros para poder saber o que poderia ser. Entendi. Tá? A nossa amiga Dona Marlene Marlene Mattioli Vicente, de Campinas, aqui pertinho da gente. Dona Marlene, um beijo para a senhora, linda. Ela pergunta, preciso fazer uma cirurgia de mioma, diz ela assim. Portanto, é um problema dentro do útero, né? Mioma é de útero. De útero. Tá? Ela gostaria de saber se consegue só através da cirurgia, esse tratamento do mioma. Não, né? Mioma, na verdade, é um tumor 99% benigno, tá? Ele dá muita hemorragia, muita dor lombar, dor nas costas. Foi aquele relacionando com aquela que perguntou pra gente da dor na lombar. E geralmente a cirurgia faz quando ela não responde ao tratamento clínico. Entendi. Ou se ele está muito aumentado. Então tem tratamentos, tem vários tratamentos de mioma para se tentar reduzir o volume, reduzir o sangramento e dar mais qualidade de vida. E o que é mais importante no mioma é que ele é uma doença da fase reprodutiva. Se ela chegar na menopausa, se ela tiver 48 anos, por exemplo, dá para você fazer um tratamento para levá-la até a menopausa. E assim que ela estabelecer a menopausa, esse mioma estaria regredindo 90% é sempre benigno, doutor? 99%. 99%. Ele tem uma degeneração chamada sarcomatosa, que é uma coisa muito rara. Eu, em 22 anos, eu vi 2 casos. Entendi. Isso na Unicamp ainda, né? Nem em consultório, nunca vi. Então, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. Então, o mioma, assim, é benigno, né? Vamos estabelecer como benigno porque é uma doença comum. E se tratar até a menopausa, ele... Na menopausa ele regride e a gente já... Ele regride, ele vai regredindo, né? Progressivamente, você vai acompanhando com o exame da paciente. Não tem mais? Não tem hormônio, nada, então ele vai regredindo. Entendi. E aí você vai acompanhando. Então, é uma coisa relativamente fácil. Quer dizer que ele se alimenta do hormônio. Na fase reprodutiva, Entendi. né? A fisiologia dele é na fase reprodutiva. Entendi. Doutora, vamos lá para Tubarão, Santa Catarina. Quem representa a cidade é a nossa amiga Maria Helena da Silva Monteiro. Dona Maria Helena, um beijo para a senhora. Deus abençoe. Ela tem 50 anos e não tem mais ovários e sente muito calor, né? Quer saber se isso é normal, doutora. Você já tirou o ovário e, portanto, com 50 anos, certamente já está na pré-menopausa ou já no início, né? Provavelmente, se ela retirou os ovários, ela já está numa menopausa cirúrgica. Então, se você tirar os ovários com 30 anos de idade, você estabelece uma menopausa cirúrgica. Tirar os 2 ovários, não deixar nada, né? Geralmente, se você tem problema num ovário, você tira um ovário, você tem outro, ou você deixa um pouquinho de ovário que você deixa e já consegue manter o organismo. Agora, como ela retirou o ovário, está numa menopausa cirúrgica, então ela precisa de tratamento de menopausa. Independente da idade que ela esteja, é uma menopausa. Isso vai fazer com que esse calor que ela sente... É calor, a instabilidade emocional, né? Cansaço, fadiga, secura de cabelo, aí vai. Entendi. A nossa amiga Kátia Renata Oliveira Martins, de São José do Rio Preto, São Paulo. Obrigado, Ana Kátia, pela participação. Que Deus abençoe. Ela já teve cisto policístico nos ovários. O médico estagnou, enfim, dieta. Gostaria de saber se chocolate prejudica, doutor. Assim, pois parei de comer há 11 meses e estou me sentindo bem melhor. Ou seja, chocolate... café, chocolate, refrigerante, né? As cafeínas e também a gordura, o carboidrato junto como um todo. Esses energéticos aí, doutora, ou seja, a pessoa tira o refrigerante, assim, mas tem esses energéticos, assim, tudo... Esses energéticos, pelo menos no Brasil, né, a maioria são à base de cafeína, né? E cafeína, as pessoas podem ter alguma intolerância. Entendi.
Né? Tem uns exames mais raros de fazer, eu fiz um mapeamento de DNA, eu tenho intolerância à cafeína, né? Ok. Então, o consumo para mim, né? 3 xícaras aumenta meu risco de infarto em não sei quantas vezes, então assim... Então, precisa tomar cuidado com o energético, né? Você vê aqueles casos de academia, estava na academia fazendo exercício e tomava energético e teve uma parada cardíaca, alguma coisa. Geralmente, essa intolerância à cafeína que acontece a arritmia. Agora, doutora, a mãe teve, né, ovário policístico, enfim. Tá lá a criança, a menininha criança, etc. Assim, ela já tem que esperar chegar a idade? Você vai ter que esperar chegar a menstruação, né? Entendi. Na primeira consulta sua com o ginecologista, né? Não pode se tratar antes disso? Não, porque antes não vai ter, né? Porque os ovários, na verdade, desde que ela nasceu até ela menstruava, está praticamente da mesma forma. Adormecidos sem ali. função. Ok. Tá? Então, o start de começar a funcionar vai ser na menstruação. Então, dali em diante que nós vamos começar a mexer. Entendi. Tá? Antes disso, não tem necessidade. É. Nem tem repercussão. Para quem está em casa, tem muitas diretoras que dizem, Frei pede para repetir os sintomas. Então, para você que está chegando agora, o assunto é ovário policístico, a gente preparou a tela aí, vamos colocar na tela para você que está chegando. Bem-vindo hoje, tem muita gente se participando, chegando agora no programa. Vamos lá, doutora. Vamos lá, menstruação anormal, né? Nós vamos ter ciclos irregulares e espaçados, ou ausência da menstruação. O excesso de pelos, né? Pode ser faciais, geralmente é facial e não antebraço, que a gente vai perceber. Uma acne excessiva, né? Aquela acne excessiva que pega o colo, pega as costas, né? Pega toda essa região de dorso. A calvície no padrão masculino, qual que é? São as entradas, né? Entendi. Na verdade, não é a queda de cabelo como um todo. Você percebe que o cabelo fica ralo mesmo com as entradas, que esse não é o padrão das mulheres. E no ultrassom, né? A anovulação crônica acontece com a presença desses cistos, microcistos no ovário, que é o ovário policístico. Aquela imagem que nós vimos anteriormente. Né, com o ovário cheio de bolinhas ali. Ok. Tá? E os níveis elevados de hormônios masculinos, Isso. chamado andrógenos. Hiperandrogenismo, que a gente chama. Né? Por toda essa retroalimentação que acontece, a gente aumenta o nível da testosterona, de androgênios. Doutora, eu vou fazer uma pergunta assim, eu não vou citar nomes, mas assim, casos. Assim, a gente vê, eu conheço algumas situações de mulheres assim que querem ter esta aparência masculina e tomam hormônio masculino, etc. Isso vai também... Na verdade, a gente tem duas coisas aí, né? Algumas mulheres de aparência masculina, eu acho que não é tanto isso, mas hoje em dia é mais a hipertrofia muscular que elas buscam, né? As pernas, celulite, ficar sem, né? Porque o homem tem essas vantagens, né? Eu vejo, são situações, ou seja, aí nasce barba, etc. Né? É o excesso, tem consequências isso? Tem consequência para o ciclo, né? A gente acostuma, eu recebo bastante consultórios de pacientes com hemorragias, ou pacientes que agora querem engravidar, mas já fez uso, já ciclou muito com testosterona, para aumentar, para a academia ter mais resultado, né? Ela altera o padrão do organismo dela como um todo. Isso tem que ser, assim, bem feito, se for fazer, por alguém que entenda muito, para começar a rebater os efeitos colaterais e as consequências disso. Entendi. Mas isso realmente agora é uma coisa que está meio explodindo aí, né? Você vê muitas mulheres com esse padrão. Ela começa a ter o queixo quadrado, né? Você percebe? Exato. A mulherada com queixo quadrado, né? Aquelas coxas enormes. Então, realmente, aquilo não é o padrão nosso, né? A mulher não tem hormônio para aquilo, nem que treine sempre, né? Então, aquilo lá realmente... Mas, assim... Eu tenho uma opinião um pouco reservada quanto a isso, eu prefiro nem... Entendi, mas assim, tem consequências, sim, para a essa é a pergunta, fertilidade, para a esterilidade, né, se isso não é bem feito. Entendi. Tá? Acho que pensar um pouco no futuro, exato, né? Essa situação. Então, a gente viu ali o quadro de sintomas. Eu tinha outra tela também, para você que está chegando assim, ela falou também hoje aqui sobre os fatores de risco, né? Temos assim, coloca outra tela, por favor. Depois a gente vai mostrar o desenho de novo do policístico aí. Temos outra tela, fatores de risco aí, doutora. Né? Olha lá, o excesso de insulina, né? Que nós estamos falando da resistência à insulina, que é causada pela obesidade. Então, na célula não entra a insulina e o pâncreas entende isso como está faltando insulina para entrar, para a glicose entrar. Então, cada vez ele aumenta mais, a célula cada vez entra menos, então você percebe que isso um vai alimentando o outro. Então, excesso de insulina, né? Devido à resistência da insulina. O histórico familiar tem a parte genética, que é 60%, né? E dá esse baixo peso ao nascer. Geralmente é difícil engravidar esse tipo de paciente sem tratamento. Eu falo, não é impossível. A gente tem que tomar cuidado em medicina. Eu falo, é improvável. Mas pode acontecer, né? Mas é uma gravidez que depois que engravidou, a gente tem que tomar cuidado, tem um risco de baixo peso, é uma estatística que mostra. A gente não sabe ao certo o porquê disso.
Ok, a pessoa engravidou, né? Tá lá o desejo de maternidade, engravidou, mas engravidou nesse contexto. Então, acabou. A única correlação que nós temos com uma gravidez de alto risco nesse ovário policístico, que a gente acha em literatura, é o baixo peso ao nascer. A partir do momento que ela engravidou, é uma gravidez normal. Não seria uma gravidez de alto risco. Mesmo tendo... Assim, vamos lá. Uma gravidez do ponto de vista do ovário. Okay. Agora, geralmente, com uma paciente obesa, diabética, hipertensa, ela cai para alto risco. Entendi. Tá? Mas pelo ovário, ela engravidou, ela quer engravidar, ela resolveu a patologia dela. É um pré-natal normal. Ok, olha. Mas como vem o pacote, geralmente não vem sozinho, então aí as outras patologias vão influenciar nesse alto risco. Ok. A gente preparou outra tela, tinha uma outra tela aqui, né? Que é justamente as complicações, aí, doutora. Essa a gente tinha mostrado? Tinha? Eu acho que... Não, nessa olha não. só, viu? Então, nas complicações, né, a diabetes tipo 2, né, que é essa hiperinsulinemia que acontece devido à resistência à insulina. Tá. E a paciente, esse slide é mais assim, mostrando uma síndrome metabólica mesmo, né? Tá. Onde nós vamos ter hipertensão, aí vai colesterol e triglicéridos elevados, né? E é, a síndrome metabólica, e causando infertilidade. Então, nós vamos unir toda a clínica, né? A parte de pressão, diabetes, obesidade, tá? O tratamento com risco também cardiovascular, incluindo o ovário. Então, você vê que hoje em dia nós temos outra visão desse ovário policístico, né? Temos mais uma tela, assim, continuação dessa aí. Olha lá, ok. Olha lá. Ah, gordura no fígado, doutor, na verdade essa gordura vai parar toda no fígado e não é parte alcoólica. Okay. Né? Tem um aumento de gordura no fígado. Esteatose hepática é gordura no fígado. Gordura no fígado. A apneia do sono pela obesidade. Ok. Né? E aí, que aquele sangramento uterino anormal que eu falei, que você vai ter, devido a essa retroalimentação, muitas vezes você não menstrua. O que acontece? A camada que sangra, que descama na menstruação, é o endométrio. Você vai ter um espessamento desse endométrio, né? Um acúmulo dessa camada, que é o que, por alteração hormonal, é o que depois pode virar um câncer de endométrio ou um câncer de mama pela hormônio em excesso. Que está lá. Tá? E a pré-eclâmpsia, porque é um paciente obeso e tem mais chances na gravidez, mais chances também de desenvolver uma hipertensão. A senhora falou que existe uma alteração no ciclo menstrual, ou seja, pode... a paciente sabe de cara, porque ou ela não menstrua, tá? Ou ela menstrua assim, cada 3 meses, é uma coisa bem... A gente fala espanhomenorreia, um ciclo longo. Isso é não menstruar, mas pode o contrário também, ou seja, menstruou, daqui hemorragia, 15 dias, não. menstruando de novo? Muito difícil ter hemorragia, né? Ela vai ter hemorragia no ovário policístico numa fase avançada, onde ela vai ter essa camada endométrio que ficou tão retida, e foi, daí na hora que ela começa a descamar e sangrar, então é uma fase mais tardia, não seria... É sempre o retardo, não... Sempre o retardo. Não a parte de hiperplasia seria a parte, na verdade, de consequência. Né? A parte de hemorragia é a consequência depois da síndrome instalada. Quando menstrua, pode menstruar de vez. Entendi, olha que interessante, gente. Esse é o Vídeo de Saúde, a gente trouxe algumas telas. Esse é um tema, na verdade, que a gente pega a ginecologia com a clínica médica como um todo. A senhora falou que o tratamento ele também é interdisciplinar. Isso. Você tem que mandar para o endócrino, para uma nutricionista, né? Tem que mandar para uma preparação física. Então, a paciente realmente tem que... E muitas vezes até para o psicólogo, né? Que ela tem que entender que tudo aquilo está acontecendo e conscientizar, para a gente conseguir ter um começo, meio e fim de tratamento. Tem que trabalhar a cabeça também, né? Ou seja... Senão você não vai ter fim nunca, né? Você vai ficar naquela coisa. Aquele ciclo, enfim. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Na sequência, temos mais informações para você hoje. Ovários policísticos com a super doutora Renata Zacaria, a mãe da super Sofia e da Rebeca. A gente volta já.